paz esteja convosco, meus queridos irmãos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do YouTube. Você que está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, eu quero te convidar a se inscrever. Também deixe o seu like neste vídeo. Isso nos ajuda imensamente a nos tornar mais conhecidos e fazer com que a mensagem da Bíblia, o Evangelho, chegue a um número maior de pessoas. Também compartilha com seus familiares, amigos, com seus contatos das mídias digitais, para que mais pessoas possam ser alcançadas por meio do Evangelho. Hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem da Bíblia, da Palavra de Deus, de exortação. Por vezes, essa Palavra de Deus, ela nos traz uma mensagem que vai mudar diferentes áreas da nossa vida. E hoje a Palavra de Deus é um conselho, uma exortação para as nossas vidas. A palavra de hoje está lá em Colossenses capítulo 2, no versículo 6 e 7. Diz assim: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele. No 7. Estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Irmãos, a palavra de Deus aqui no livro de Colossenses 6 e 7, ela nos orienta a nós permanecermos em Cristo. Diz mais, se você observar no texto da sua Bíblia, a palavra de Deus diz que nós devemos permanecer enraizados nele. Da mesma forma que nós recebemos Cristo Jesus. Vejam bem, irmãos. A palavra de Deus aqui em Colossenses, ela não está fazendo menção a um evangelho passageiro, a um amor passageiro por Cristo. Pela palavra de Deus. Não é algo instável, mas sim ela nos orienta a termos continuidade, permanência. Muitas pessoas, amados, elas vivem apenas algum tempo com Deus. Elas conhecem o Evangelho, elas conhecem a palavra de Deus e aquilo desperta nelas uma chama. É algo que queima incessantemente no seu coração. E elas, durante alguns meses, alguns anos, elas permanecem com aquela chama, com aquela brasa ardente no seu coração. Mas chega um determinado momento que elas esfriam espiritualmente. Então,
ela já não tem mais aquele amor, aquela sede de buscar a Deus, aquela vontade de mergulhar no Evangelho, mergulhar com Cristo. Pessoas que eram bênção, referência, desvirtuam a sua fé. Irmãos, para Deus não é relevante o tempo, mas sim a constância. Amados, Deus, ele não leva em consideração quantos anos que nós permanecemos na sua presença, mas sim aquilo que está no nosso coração. Se nós realmente estamos com o nosso coração verdadeiramente aliançado com a sua palavra, voltado para ele. Pois estar na igreja, amados, frequentar uma igreja, ir ao templo, não significa necessariamente estar em Cristo. Muitas pessoas estão na igreja apenas de corpo presente, mas a sua mente, o seu coração está disperso, está distante da presença de Deus. E Deus não tem prazer nessas pessoas. Então nós precisamos, amados, mergulhar verdadeiramente com Cristo. Buscarmos viver novamente aquele primeiro amor, de quando nós conhecemos o Evangelho, de quando nós viemos para a presença de Deus. Se você sente que o seu fogo, que a sua chama está apagando, peça para Deus renovar as suas forças, o seu amor, e busque voltar ao primeiro amor. Quando você vivia o primeiro amor por Cristo, nada te abalava, nada te impedia de participar das celebrações da sua igreja. Possivelmente hoje você sente dificuldade de conseguir congregar, de conseguir ir à igreja, de conseguir orar, de conseguir jejuar, de conseguir ter uma vida com Cristo, de ter intimidade com Deus. Naquele tempo você pedia, você clamava por algo que hoje você tem, que Deus te deu. Mas se Deus te respondeu, se Deus ouviu a tua oração e hoje você possui aquilo que foi alvo de tantas orações, lágrimas, é para que você permaneça nos caminhos de Deus e você possa fazer a obra de Deus. Amados, Deus ele não abençoa ninguém se for para essa pessoa sair dos seus caminhos. Deus quer sim nos abençoar, nos dar o melhor desta terra.
estão catalogadas na Bíblia. Mais de 3.000 promessas de Deus para o seu povo. Não é para o povo de fora, que não teme, que não vive os preceitos da Bíblia, a vontade de Deus. É para o povo de Deus. Deus tem compromisso com o seu povo, com quem tem compromisso com a sua obra. Deus tem muitas bênçãos, muitas promessas para nós que somos o povo de Deus. Mas Ele quer que nós permaneçamos no seu caminho, vivendo a sua vontade, o Evangelho, e que possamos dar frutos. Uma árvore que não dá frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. Então nós precisamos dar frutos, amados, no reino de Deus. Se nós formos limpos, salvos, remidos, transformados por meio do sangue de Jesus, nós precisamos fazer a obra de Deus, ganhar almas. Oportunidade nós temos, irmãos, todos os dias de fazer a obra de Deus. Basta tão somente nós termos iniciativa, proatividade, vontade, disposição. Dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me segundo a tua vontade. E Deus vai colocar pessoas no teu caminho, pessoas que vão relatar os seus problemas, e você vai dizer: existe uma esperança para você. Deus pode transformar a sua vida como Ele transformou a minha. A minha vida estava de tal forma. Então você conta o seu testemunho. Como estava a sua vida antes de você vir para o Evangelho. E muitas almas podem ser alcançadas por meio do teu testemunho. Vamos continuar então. No 8. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Que a palavra de Deus nos adverte para que nós não venhamos a ser enredados por tradições, ensinamentos que em um primeiro momento parecem ser de Deus, mas são do mundo. Mas, irmão Rodrigo, o que significa a palavra enredado? Significa ser levado a acreditar em algo. Significa mudar de pensamento e passar a concordar com algo que Deus não aprova. É nesse contexto que a palavra enredado faz menção. Então a Bíblia, amados,
nos orienta a nós vigiarmos, para que nós não venhamos a ser enganados, a viver algo que Deus não concorda. Para que nós não venhamos a fazer a vontade deste mundo e desagradar a Deus. Antes que nós possamos ficar de mal com o mundo, mas de bem com Deus, do que ficar de bem com o mundo, de mal com Deus. Nos tempos em que nós vivemos, amados, nós somos expostos a toda sorte de propostas, de ofertas, mas nós que temos o Espírito Santo, que conhecemos a palavra de Deus, que carregamos a marca de Cristo, nós precisamos ser seletivos. Nós precisamos fazer uma autoanálise, uma autorreflexão e pensarmos no que isso vai agregar para a minha vida. Isso me aproxima de Deus ou me distancia dos caminhos do Senhor? Então, se me distancia dos caminhos de Deus, não me convém. Eu não posso me sentar na mesma mesa, irmãos, das trevas. Eu sendo luz, eu não posso me sentar na mesma mesa com as trevas. Porque eu sou luz e onde a luz está, as trevas não podem ficar. Agora, fazendo uma analogia, você entra numa sala e aquela sala está fechada e ela está em trevas, ela está toda escura. Quando você liga o interruptor, você faz com que toda treva se dissipe. Então aquela sala que outrora estava em trevas, ela passa a ficar iluminada. Nós somos o sal dessa terra, a palavra de Deus diz. A luz em meio às trevas. Então nós não podemos, amados, compactuar com as trevas. É da mesma forma que eu salientei anteriormente. Se for para nós ficarmos de mal com o mundo, de bem com Deus, nós devemos querer ficar de bem com Deus, mas não de bem com o mundo. Pois as pessoas, elas não têm o poder de nos salvar. Mas Deus, ele tem o poder de nos salvar, de mudar a nossa vida. Ele tem o poder sobre a nossa vida, sobre a morte. Então, aquele que busca agradar o mundo, aquele que vive a sua vida segundo os costumes, as tradições do mundo, e não em observância à palavra de Deus, à vontade de Deus, ele não vive um evangelho verdadeiro.
não está realmente remido no sangue de Cristo, convertido, ele ainda vive na carnalidade. Então a palavra de Deus, irmãos, ela nos orienta a nós não alimentarmos a nossa carnalidade, mas sim a nossa vida espiritual. Vai vencer aquele que estiver mais bem alimentado. Se nós formos alimentando as nossas paixões, os nossos desejos, as nossas vontades, fomos deixando de orar, deixando de buscar a Deus, de nos santificar, de jejuar, de meditar na palavra de Deus, de ir ao templo, nós vamos nos tornar cristãos carnais e não cristãos espirituais. Mas se nós estivermos imbuídos do Espírito Santo, vivendo o Evangelho, vivendo a palavra de Deus, nós vamos ser cristãos com autoridade, com poder. Nós vamos ser canela de fogo. Onde nós passarmos, amados, haverá transformação, haverá mudança. As pessoas verão que nós somos diferentes. Não será preciso nós falarmos que somos cristãos. A luz que existe em nós, no nosso interior, vai fazer com que as pessoas saibam que nós somos cristãos, que nós carregamos a marca de Cristo, que nós somos diferentes. Amém? Então que você possa meditar nessa palavra, que essa palavra edifique, abençoe a sua vida e que cada dia mais, que gradativamente mais você possa estar próximo de Deus. Pois Deus tem coisas grandiosas para fazer na sua vida. Fique na paz, que o Senhor te abençoe.